O nosso preletor dessa noite é o pastor Davi Merck. Ele já esteve aqui em nossa igreja no ano passado, nos abençoando com uma palavra enriquecedora. Hoje à tarde esteve falando aos casais da nossa igreja e agora vai ser de Deus o porta-voz. Ele está conosco juntamente com a sua esposa, a Carol. Ela está presente, se tiver, por favor, está aqui. Fique em pé, Carol, para nós. Isso. Esse casal de missionários, tem desenvolvido um trabalho significativo lá na organização Palavra da Vida, lá em Atibaia, lá na direção do seminário bíblico Palavra da Vida. E todas as vezes que temos tido oportunidade de compartilhar com esses irmãos das experiências e da carreira cristã, temos nos sentido muito enriquecidos. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao pastor Davi, para que ele possa trazer aos nossos corações aquela palavra que o Senhor, por certo, já colocou na sua mente e no seu coração também. Muito obrigado, irmão. Boa noite para todos. Nós temos acompanhado os trabalhos ou de perto ou de longe no hotel onde nós chegamos, hoje pela manhã, também aqui presencialmente. Tem sido um prazer muito grande. Estaremos aqui na igreja amanhã à noite também. O pastor Marco Antônio e nós temos um pacto. Porque quando ele era aluno do Seminário Bíblico Palavra da Vida, eu, professor recém-chegado, em 1927, mais ou menos, ele era o nosso vizinho. Os filhos dele, os nossos filhos, então eu sei coisas da família dele, ele sabe coisas da minha família, então nós temos um pacto. Eu não falo se ele não fala. A nossa paixão e a razão pelo tema que nós vamos desenvolver nesta noite, dentro do congresso e do tema, Igreja, Confrontos e Desafios, da nossa perspectiva, talvez um dos maiores desafios que a igreja enfrenta. Eu sou meio suspeito, porque já há 36 anos, radicados aqui no Brasil, nosso foco, nossa paixão tem sido para com a família. Uma das razões é porque Deus nos agraciou com uma família grande. Nós temos 6 filhos e, pasmem, irmãos, 21 netos. E a nossa sobrevivência dependia da palavra de Deus e das suas instruções. Em cada nova fase de vida, a necessidade de perscrutar a palavra de Deus, ao ponto que hoje nosso ministério chama-se, dentro da Palavra da Vida, Palavra e Família. Como pastor de exposição bíblica da nossa igreja, a minha paixão pelas Escrituras, mas de certa forma aplicada especificamente para a família. E o tema que vamos tratar nesta noite junta essas paixões, as paixões que Deus tem pela sua igreja e pela família. E veremos que os dois temas são intimamente entrelaçados ao longo das Escrituras. Deus ama a família, Ele ama a igreja, Ele ama a igreja como uma grande família, e Ele ama a família como uma pequena igreja. São temas bíblicos, perdidos por alguns em algumas épocas. Os puritanos, em grande parte, durante centenas de anos, resgataram esses temas. Só pense comigo um pouco sobre entre as primeiras palavras chocantes de Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele trata da família e uma prévia, um vislumbre do que seria a igreja. No final de Mateus 12, diz o texto, alguém disse para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te.
Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, ele disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Jesus nos choca com palavras que parecem quase ofensivas, em termos da sua mamãe, em termos dos seus irmãos, embora eles ainda não acreditavam nele. Mas Jesus fala de uma perspectiva eterna. Certa vez os saduceus perguntaram para Jesus sobre casamento no céu. E Jesus respondeu: vocês estão enganados. Porque casamento é para a terra, casamento é um vislumbre das bodas do Cordeiro. No céu não se dá em casamento. Ou seja, os nossos relacionamentos fraternos na igreja são mais permanentes do que o seu casamento. A paternidade, a maternidade. Jesus não menospreza isso, nós vemos isso em outros contextos. Mas ele nos lembra, sua futura igreja, irmãos que nós somos, são relacionamentos duradouros por toda a eternidade. Notem que Jesus não falou: eis aqui minha empresa, meus funcionários, meu sócio, eis aqui os membros do meu clube, os assistentes sociais e o conselho tutelar da ONG que eu criei, eis aqui os alunos da minha nova escola, universidade. Jesus identifica os seus seguidores como parte da sua família. Eu confesso, às vezes, em concílio de ordenação de novos pastores, quando chega no exame de eclesiologia, e às vezes a pergunta se levanta à luz da declaração de fé do candidato: quais são algumas metáforas bíblicas para a igreja? E normalmente o candidato bem preparado na teologia sistemática, ele consegue responder: a igreja é edifício, o templo do Senhor. Jesus, a pedra angular, nós somos pedras vivas. Acertou. A igreja é um campo cultivado por Deus, alguns regam, alguns plantam, Deus dá o aumento. Ótimo. Jesus, a videira verdadeira. A igreja é o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, e nós temos dons espirituais para contribuir para a edificação. Excelente. E alguns vão lembrar também a igreja militante, um exército, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Mas infelizmente, muitos esquecem a metáfora principal das Escrituras. Aquela que é tão batida, tão comum, tão familiar, que passamos por cima. Nós esquecemos. Acima de tudo, meus irmãos, a igreja local é uma família. Nós somos irmãos. Líderes espirituais têm uma função, embora não chamemos de padre, pai, mas a função é da paternidade, no discipulado e na disciplina. Um tema tão batido que talvez seja esquecido, quero lembrar os irmãos de forma muito simples nesta noite. O dilema é que muitas vezes a igreja não parece com uma família. Parece com muita coisa. E nos dias em que nós vivemos, os ataques são horríveis, são constantes, porque o inimigo das nossas almas odeia a família nuclear e odeia a família eclesiástica. O que eu quero deixar com vocês nesta noite é muito simples. Uma tese que diz assim: a igreja local
é e deve ser uma família. A igreja é a família de Deus. Hoje há tantas ondas diferentes, doutrinas estranhas, mas até na igreja evangélica, séria, conservadora, ortodoxa, doutrinada, estamos engolindo, absorvendo, que nem camaleões. Precisamos, é um sonho que eu tenho, é resgatar a mentalidade, a atitude, o compromisso para com a igreja local como sua própria família. Ontem à noite nós tivemos o privilégio de ministrar na igreja com o nosso irmão Júnior César da Planaltina. E eu vi isso, eu vibrei tanto. Para mim, nós poderíamos ter voltado para Atibaia, São Paulo, ontem à noite, depois. Não é bajulação, pastor, foi sincero mesmo. Em parte por causa daquele sanduíche de Subway que me pegou no final. Mas que elegância, foi fantástico. Mas o povo não queria ir embora. 10 horas, 10h15, 10h30, nós chegamos aqui acho que 11h30 da noite, porque o povo se ama. Isso é um reflexo do pastor, da sua família, com certeza. Isso que nós queremos. Quero compartilhar com os irmãos um raciocínio simples em 3 passos. Primeiro, quero alertar sobre alguns modelos defeituosos da igreja. Modelos importados, infelizmente eu digo, às vezes da Coreia, às vezes dos Estados Unidos. Segundo, defender essa tese de que, biblicamente, a igreja e a principal metáfora que deve nortear a igreja diante de confrontos e desafios em nossos dias é o modelo igreja-família, não empresa, não ONG, não clube. E terminaremos com 12 rápidas aplicações e implicações de tudo isso. Em primeiro lugar, o primeiro problema de 5 que eu quero listar para os irmãos: não sabemos mais o que é uma família saudável. A destruição da família nuclear tem seu reflexo na destruição da igreja. Satanás sabe disso. Destruindo a família, ele atinge a igreja. Quando não sabemos o que é uma família forte, nós não sabemos o que é uma igreja forte. Se nós voltarmos para o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, Deus já começa a falar sobre a família. Nem espera até capítulo 2, embora capítulo 2, boa parte também sobre a família, e capítulo 3 também. Gênesis 1, Deus mesmo fala pela primeira vez: façamos nós. Primeira pessoa do plural. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, Gênesis 1, 27, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Primeiro versículo de poesia na Bíblia, pelo paralelismo, mas depois diz: homem e mulher os criou. Um reflexo do façamos, a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós percebemos que o casal casado desde o início foi feito como um reflexo de aspectos da pessoa de Deus, da imago Dei, que só se vê em comunidade pactual, com papéis distintos, embora unidos de propósito, um reflexo da Trindade. Satanás odeia isso. Quando chegamos em Gênesis 2, 25 e 3, 1, percebemos isso. A família sob ataque no jardim. O casal, que o final de capítulo 2 diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, mas não se envergonhavam. A inocência, a vulnerabilidade, a união, nada entre o casal, nem roupa. Mas notem, infelizmente, quebra de capítulo, o próximo versículo diz assim: mas, assim
serpente, mais sagaz. E tem um jogo de palavras na língua original, em que a palavra sagaz soletra-se igual à palavra nu. Como se o texto dissesse, mas a serpente, mais nua e sem vergonha. Notem o ataque que começa. Disse a mulher. Por que a mulher? Ela nem fora criada quando Deus deu instruções para Adão sobre como governar, subjugar o jardim. Ela só ouviu isso por tabela. É o elo mais fraco. Ele já começa a subverter a ordem divina de liderança masculina, protetora, pastoral, de auxílio idôneo, feminino. Meu bem, siga Deus com tudo e eu estou contigo. Em que a mulher é a maior fã do marido, que complementa, que ajuda a seguir a Deus. Só que ela toma a frente. Ela cita a palavra de Deus, mas erra 3 vezes. O homem cruza os braços, tudo indica que estava presente, Gênesis 3:6 diz isso, e não faz nada. E Satanás subverte a ordem, e ele começa a atacar a família. Irmãos, ele não parou até agora, porque destruindo a família, ele atinge a imagem de Deus, 2 em 1, refletindo 3 em 1. Atingindo a família, ele dá um golpe na figura do noivo e a noiva. Como resultado disso, depois do pecado, Adão, aquele que cantou para sua mulher de forma poética, tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamasse a varoa, porquanto do varão foi tomada. O canto dele diz: meu bem, nada nos separará. As próximas palavras que saem da boca dele parecem veneno. Para salvar a sua pele, ele aponta o dedo no nariz da sua mulher. Ele parece o diabo, não Deus. O acusador da própria mulher com quem ele foi feito um. Interessante que em Efésios 5, o maior texto bíblico que trata de papéis no lar, Deus chama o homem para ser o Adão que Adão deixou de ser. Maridos, amai vossas mulheres como o quê? Cristo também amou a igreja. Como que Jesus amou a igreja? Diferente de Adão, que expôs a sua esposa a uma morte fulminante diante dos olhos de um Deus 3 vezes santo, Jesus estendeu os seus braços. Oh meu Deus, eu sou inocente, mas toma a minha vida e poupe a minha noiva. Agora Deus pede que nós homens sejamos assim, que as mulheres em Cristo, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, sejam auxiliadores idôneos. Meu bem, siga Deus, eu estou contigo. Vocês já notaram que o texto que vem depois, do maior texto bíblico que trata da família e trata da igreja, refletida no casamento, o noivo e a noiva, refletindo o noivo e a noiva, que a Bíblia encerra com essa imagem nas bodas do Cordeiro em Apocalipse 19-22, mas que o maior texto bíblico, que trata de batalha espiritual, vem logo depois. Que coincidência, né? O maior texto que trata da batalha espiritual vem logo depois do maior texto, e Paulo diz sobre a família, quando Paulo diz, Efésios, povo de Brasília, redondezas, longe também, a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra o seu marido, a sua esposa, o seu filho desviado, a sua sogra. Por trás disso,
Há um inimigo que odeia a família, odeia a igreja, odeia o noivo e a noiva. Outros textos dizem isso. Quando não sabemos o que é uma família saudável, como teremos igrejas saudáveis? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Isso é curioso. O que será que se ensina no seminário do inferno? Olha o que o texto diz, a primeira matéria. Demônios aprendem a proibir o casamento. O que tem a ver? Tudo! Se a família é um reflexo da família divina, se o relacionamento marido e esposa é um reflexo de Jesus e sua igreja, quando o inimigo atinge a família, ele atinge a igreja. Nos últimos tempos, porque nós vemos tantos ataques contra a família, que indiretamente atingem a própria igreja. É necessário que eles, ou que seja falsos mestres, sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Para nós refletirmos, quando não sabemos o que é uma família saudável, deixamos de discipular nossos próprios filhos, e discipulado acaba sendo negligenciado na igreja. Quando não sabemos o que é uma família saudável, toleramos o pecado nos nossos filhos, deixamos de discipliná-los, que há grandes campanhas contra isso hoje, e não tem disciplina na igreja, porque não é mais uma família. Desprezamos uma liderança masculina piedosa no lar, homens se tornam bananas, as mulheres são heroínas em todos os filmes, Netflix, seriados e tudo mais. E consequentemente, também na igreja. Falhamos no cuidado dos pais, idosos e viúvas, e deixamos de cuidar dos necessitados da igreja. Quando não se sabe o que é uma família saudável. Um segundo problema, talvez mais sério ainda. É chocante, mas é verdade. Nós transformamos a casa de Deus numa empresa. Franchise. Vende-se pontos de pregação. Um comércio. Para muitos o modelo que norteia, infelizmente, muitas vezes importamos pacotes, odeio a palavra, que vem da outra América, que vem da Coreia do Sul, onde as igrejas bombaram, então nós vamos fazer o que eles fazem. Não é nossa família. E muitas vezes o modelo é só de crescimento a custo da família. Olha o que diz 2 Pedro 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e note isso, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por quê? Porque movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, fazendo comércio da igreja. A igreja empresa, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Mas quando a igreja se transforma num negócio, não se importa mais com relacionamentos de membros, a família da nossa liderança, o que importa é o saldo, os números. Talvez por isso Pedro diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento como Deus quer, nem por sórdida ganância.
Uma das qualificações tanto de presbíteros como de diáconos nas epístolas chamadas pastorais é não avarento. Nós vemos muito disso em nossos dias. Quando a igreja é uma empresa, as mensagens deixam de confrontar pecado por medo de perder fregueses. O compromisso dos membros para com a igreja é somente enquanto a igreja loja oferece os produtos que desejam, assim que a igreja da esquina tem um berçário melhor, nós vamos para lá. Tem um departamento kids que é melhor, vamos para lá. Nós somos consumidores, nós não somos membros de uma família. Quando a igreja é uma empresa, a liderança é escolhida pelo status social e profissional, e não pelo caráter e pela dignidade. E quando a igreja é uma empresa, fala-se mais em dinheiro do que ministério, marketing, gerenciamento, pacotes, tomam o lugar de relacionamentos e pastoreio. Mas a igreja não é uma empresa. Também muito forte em nossos dias, e algo que temos que combater, transformamos e tratamos a igreja como um clube. Quando a igreja é um clube, os membros parecem todos iguais, da mesma classe social, dos mesmos interesses, a mesma raça, a mesma faixa etária. Eu pessoalmente tenho grande dificuldade com igreja de jovens, igreja de surfistas, igreja de letos. Essa não é uma família. A família é heterogênea. Claro que nós temos elos, nós temos o mesmo código genético, mas é só olhar para os nossos filhos para ver as diferenças. Quando a igreja é um clube, os membros, quando é que assistem os cultos, são espectadores de um show, não participantes de um louvor, em que até mesmo na música nós exortamos uns aos outros, nós fechamos os olhos, nós olhamos para astros, mas nós não participamos. As mensagens deixam de confrontar pecado, porque eu não quero perder membros do meu clube. E tristemente o compromisso dos membros para com a igreja é somente enquanto a igreja clube oferece os benefícios que deseja. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um clube. Hoje, para muitos, a igreja é uma ONG. Um pastor bem conhecido em São Paulo disse: se eu fosse começar meu ministério novamente, eu começaria uma ONG e não uma igreja. Teria sido bem melhor que tivesse feito isso. Nada contra o engajamento social, fazendo diferença como igreja, família, na comunidade. Isso certamente faz parte, mas quando a igreja é uma ONG, fala-se mais em ação social do que evangelismo e a pregação pura da palavra de Deus. Preocupa-se mais com a política do que com a família de Deus. Evita-se falar da exclusividade de Jesus e da doutrina para não ofender a sociedade, e a santidade é marginalizada em nome de aceitação do amor e do politicamente correto. Mas a igreja não é uma empresa, não é um clube, não é uma ONG. Tem mais um modelo que talvez para muitos de nós chega mais perto. Eu, como professor de seminário já há 36 anos, seu pastor que foi aluno nosso na Palavra da Vida em Atibaia, tem paixão pelo ensino, mas eu não me lembro de ter visto uma igreja como essa aqui, com tanta ênfase e tanta perícia na doutrina e no ensino. Eu queria fazer todas as matérias que tem listados nas portas aqui da igreja. Isso é fantástico, mas podemos perder de vista como
Reverendo Hernandes falou hoje de manhã. Transformamos a casa de Deus, às vezes, em uma escola e não uma família. Ele falou que temos luz na cabeça, mas falta fogo no coração. Claro que somos apegados à sã doutrina, sem isso não tem nada. Mas às vezes a pandemia nos fez um grande desfavor nesse sentido. Com a pandemia e a facilidade de assistir cultos em casa de pijama, pulando a parte do louvor, e não cantando lá dentro dos recintos de casa, nós consumimos a mensagem. Depois disso, o almoço, nós temos nosso prato predileto, que nós chamamos de pastor assado. Nós aconselhamos um casal com um casamento à beira do desastre. Ele recusava ir para a igreja, porque ele já tem bacharel, quase, em Bíblia. Ele já sabe tudo. O que eu vou aprender a mais? Para ele a igreja era uma escola, e ele já sabia tudo, já fez todas as matérias. Irmãos, se for absolutamente necessário, nós vamos assistir um culto em casa, ou à distância, em viagem. Eu sinto falta da minha igreja, família. Vamos fazer isso. Mas a igreja não é só ensino. É família. Nós somos membros uns dos outros. Quando a igreja é uma escola, fala-se muito em sã doutrina, mas vidas continuam não transformadas. Preocupa-se muito com diplomas e títulos, mas deixamos de demonstrar compaixão e comunhão. Nós conseguimos farejar heresias e falsos mestres de longe, mas nós não vemos orgulho e hipocrisia em nosso próprio coração. Louvor, comunhão, evangelização e o impacto na comunidade são marginalizados ou menosprezados quando a igreja é somente uma escola. Mas meus irmãos, tenho boas notícias. A igreja não é uma empresa, não é uma ONG, não é um clube, e não é uma escola. Seguindo a nossa sequência, à luz das Escrituras, e muitas vezes esquecido por nós, a igreja acima de tudo é sua família, é minha família. Meus pais, minhas mães, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, minhas filhas, meu compromisso, meu amor, minha paixão. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo. Como professor, eu quero lhes dar uma tarefa. Essa semana, em algum momento, de abrir 1 Timóteo e ler o livro, essa epístola pastoral, escrita para um jovem pastor saber como se conduz na igreja de Deus. E o tema, a igreja, acima de tudo, é a família de Deus, prevalece, não somente na Bíblia, no Novo Testamento, mas em todo o livro. A partir do 2º versículo do 1º capítulo, quando Paulo se identifica, e depois diz que ele escreve a Timóteo, verdadeiro filho na fé. No capítulo 3, o versículo tido como chave principal, por quase todos que ensinam um panorama bíblico, é 1 Timóteo 3, 14 e 15. Poucos livros bíblicos falam a razão que foram escritos, mas 1 Timóteo diz isso. Versículo 14 do capítulo 3, mesmo esperando encontrar-te em breve, Timóteo, escrevo-te essas coisas, para que, agora a razão da carta, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja.
Normalmente, quando lemos casa de Deus, nós pensamos edifício, construção, templo, santuário. Esse é o primeiro século. A metáfora que nós passamos por cima muitas vezes diz respeito à família. Paulo está dizendo, Timóteo, você precisa saber como conduzir os negócios, os acontecimentos, a administração, os relacionamentos da família de Deus, que é a igreja. Não é de surpreender, então, quando versículos antes, o apóstolo Paulo dá as exigências para a liderança da família de Deus. E entre essas qualidades de caráter, não tanto de habilidade, fora a questão de apto para ensinar, destacam-se 4 qualificações, pasmem, familiares. Paulo disse, se alguém aspira ao episcopado, palavra transliterada do grego que significa supervisão, episkopos, a supervisão, a direção, a liderança da igreja, excelente obra almeja, todos devem almejar isso, mas uma excelente obra exige excelentes obreiros com excelentes famílias, não perfeitas. A palavra irrepreensível não significa isso, mas todas as contas em dia. E depois ele lista a primeira qualificação para o líder da empresa, da igreja, é o casamento do cara. O que isso tem a ver? Se a igreja é empresa, nada. Ninguém está nem aí com o casamento ou o 5º casamento do Chief Executive Officer, do responsável pela firma. Se a igreja é clube, ninguém está nem aí com os filhos do gerente do clube. Mas a igreja não é clube, não é ONG, não é empresa, é família e tem tudo a ver. Ele é homem totalmente dedicado de corpo e alma a uma só esposa. A casa dele é aberta. Hospitaleiro, ele ama pessoas da igreja e fora. Ele governa, ele preside, ele lidera bem a sua própria casa. Ele cria seus filhos sob disciplina com todo respeito. E entra a pergunta-chave de tudo isso. Eu sei que é um assunto polêmico, mas entendam a seriedade disso. E o argumento por trás, pois se alguém não sabe governar, presidir, liderar, pastorear o pequeno, a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não exporte isso, cuide dos seus, e quem sabe Deus qualifique depois, porque a igreja é a família de Deus. Nós demonstramos esse cuidado no menor para depois exportar para o maior, faz todo sentido. Mas não é só isso. Olha o que Paulo diz no capítulo 5. Ele fala assim, Timóteo, não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um patrão. É isso? A um pai. Aos jovens como a clientes. Não. Como a irmãos. Às mulheres idosas como a mães. Às jovens como a irmãs. Com toda pureza. Timóteo, é assim que se conduz a família de Deus. Timóteo, cuida das viúvas, de fato necessitadas. Ele continua, vocês conhecem o texto, que fala disso. Primeiro, a família cuida dos seus. Mas na ordem de ação social, ou assistência social bíblica, isso estende-se para a família de Deus, antes de chegar na rua. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, é pior do que o descrente. Se alguma crente tem viúvas, socorra-as,
E não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. A igreja é a família daqueles que não têm família. É nossa família. Ironicamente, 1 Timóteo 6,2, acho isso muito legal. Paulo diz isso. Os que têm senhores fiéis, crentes, são da mesma família, da mesma igreja. Não os tratem com desrespeito. Às vezes, homens de negócios, mulheres de negócios, não contratam membros da igreja porque só fazem corpo mole. São os piores, porque aproveitam o relacionamento. Não seja assim, porque eles são seus irmãos. Notem que o apóstolo Paulo, diferente dos nossos dias, em que nós tentamos transformar membros da igreja em clientes, Paulo quer transformar a empresa numa igreja. Nós queremos imitar o modelo igreja-empresa, e Paulo quer transformar os relacionamentos dentro da igreja como uma extensão, dentro da empresa, como uma extensão da igreja. Quando nós chegamos num lugar novo, como aqui, por exemplo, e conhecemos pessoas novas, e que nós estamos em Cristo Jesus, eu sei que você é meu irmão, você é minha irmã. Tratamos os mais velhos, e certamente eu não vou fazer isso com as senhoras. Imediatamente, nós temos um elo. Tem muitos outros sentidos, mas eu quero mais para as implicações finais. Poderemos discursar por horas mesmo, com a ideia de que Deus é o nosso Pai. São menos de 20 textos em todo o Velho Testamento que denominam Deus como Pai de Israel, e mais de 200 textos do Novo Testamento que dizem isso. Abba, papai. Ele nos adotou e colocou a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Jesus, antes de ser assunto para o céu, ele fala: eu vou para meu Pai e teu Pai, fale para teus irmãos. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, ministros são como amigos do noivo. João Batista convém que ele cresça, que eu diminua. Alguns de nós no ministério estamos seduzindo a igreja noiva, em vez de encantar a igreja com o noivo. Ai de nós! Líderes espirituais são como pais. Paulo até diz que ele sofria as dores de parto até ser Cristo formado na igreja. Como bom pai, ele gerou os convertidos. E outros cristãos são como nossos irmãos. Eu vou passar bem para frente aqui, que tinha tudo isso registrado, mas eu quero concluir sugerindo algumas aplicações práticas e vamos para o nosso encerramento. Vários modelos defeituosos perturbam, pervertem a igreja família. Biblicamente é a maior metáfora que deve nortear muito. Que diferença isso faz? Rapidamente. Em primeiro lugar, a igreja deve demonstrar, visibilizar heterogeneidade. O corpo de Cristo. Jesus recebe mais glória pela diversidade daqueles que o adoram. Quando é todo mundo da mesma classe social, a cultura entende isso. Não tem necessidade de uma explicação sobrenatural. Mas quando você tem bragantinos e flamenguistas,
Meu genro levou meus netos para assistir o jogo 4-0, o Bragantino ganhou contra o Flamengo, não acredito. São paulinos e corintianos, classe A, B, C, D, esquerda e direita, pasmem, irmãos. A única explicação disso, vocês não têm nada em comum. É uma família, e nós adoramos Jesus. Segundo, a escolha da liderança da igreja, e uma palavra em termos das nossas ordenações de candidatos para o ministério, que às vezes focaliza tanto na cabeça que perde o coração. Questões de caráter e doutrina. Tenha cuidado, Timóteo, de ti mesmo e da doutrina. Não é um ou outro, são ambos e. Como família de Deus, uma membresia convertida e disciplinada é essencial. Quando o mundo ataca disciplina no lar, descarta-se disciplina na igreja. Mas nós precisamos disso porque nós amamos os membros da nossa igreja. A importação de pacotes ministeriais deve respeitar a natureza da igreja como família local. Tem coisas boas, podemos importar uma coisa ou outra, mas eu já vi tantas igrejas divididas, porque um pacote que teve sucesso lá em outro lugar do mundo, foi indiscriminadamente forçado numa igreja família, e a família não aguenta isso, não é característica da nossa família. Não faça isso. As atividades da família e igreja devem complementar e não competir com a família. Nós precisamos repensar um pouquinho como nós temos departamentalizada a igreja. Faixas etárias, diferenças, isso é uma bênção, como nós já vimos aqui nesse congresso. Mas vamos pensar em atividades da igreja família, que juntam famílias, que já estão dilaceradas a semana toda, fragmentadas. Um pesque pague, pais e filhos, chá chique de mães e filhas, piquenique da igreja toda, pizzada promovida pelos adolescentes para a terceira idade e tudo mais. A igreja família. Quando a igreja cresce, a nossa igreja em Atibaia tem 1.300 membros, é um desafio o tempo todo. A liderança precisa procurar maneiras criativas e dinâmicas para manter o ambiente familiar. Isso é impossível com 1.000 pessoas, mas grupos pequenos, coral, acaba sendo uma família. Adolescentes, jovens, grupos pequenos, heterogêneos também. Precisamos pensar criativamente para manter o ambiente não de negócio, e sim de família. 7, a ordem de prioridade para a ação social. Tão importante, mas começa com os membros da nossa família. Gálatas 6,10 diz isso. Enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Primeiro nós cuidamos dos nossos, eles vão perceber mundo afora que nós somos um, e eles lá fora vão querer entrar aqui, porque vão perceber que nós cuidamos dos nossos. Quando nós enviamos todos os nossos recursos e deixamos uma mãe solteira, uma viúva sem cuidado, é melhor ficar fora, porque recebe mais lá. Claro que nós vamos atender, mas isso começa na família de Deus. Líderes espirituais são como nossos pais, devem ser bem cuidados, seguidos, não tratados como astros, grandes empresários, mas sim como líderes modelos. Todos nós também somos amigos do noivo. Temos a responsabilidade em nossos ministérios, seja num culto chamado infantil, seja na recepção, no estacionamento, seja no ensino, em grupos pequenos, de encantar a noiva com o noivo. A igreja é a família que muitos não têm.
viúvas, jovens, o único crente em sua família, crianças que vêm para visitar ou são trazidas, e nós precisamos saber disso, nas nossas celebrações, nas nossas festas, porque nós somos família. Os líderes espirituais têm a responsabilidade de ser modelos, assim como pais para seus filhos. Precisamos de homens de Deus. E finalmente, em qualquer família, conflitos, tensões, desavenças, são normais, isso acontece em toda família. Mas nós precisamos resolver isso rapidamente, sem fofoca, sem virar a cara, porque nós somos família, nós vamos passar toda a eternidade juntos. Meu desafio para mim e para todos nós: você é mais um consumidor religioso? Ou filho de Deus comprometido com seus irmãos? A igreja é importante em sua vida como uma família? Você é intencional na comunhão, no cuidado dos seus irmãos na fé? Termina o culto, antes de terminar você já corre para o carro? É sensível àqueles para quem a igreja é sua única família? Você já assumiu um compromisso sério para com a igreja local? Ou anda como órfão, descomprometido? Irmãos, a boa notícia é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E mesmo que tenha outros modelos antibíblicos, vamos zelar pela igreja, família de Deus. A igreja local é uma família. A igreja é a família de Deus. Que Ele nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela igreja. Tantos desafios, tantos conflitos. Ouvimos sobre isso hoje. Mas nós reconhecemos que como é gostoso pertencer a essa família. Como nós amamos o Senhor como nosso Pai. Como amamos Jesus, o noivo da igreja. Como amamos os nossos irmãos e pessoas que são como mães e pais e filhos para nós na igreja. Perdoa-nos, Senhor, por ter transformado a igreja em outras coisas. Perdoa-nos por sermos tão relaxados de achar que podemos assistir um sermão e encher a nossa cabeça sem ter comunhão com nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela igreja, a família de Deus. Amém.